Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é Ana Tigresa e nós vamos começar agora mais um Algo a Dizer. Hoje, o nosso convidado é o pai de Felipe, Jonathan e Emily, 3 crianças maravilhosas, já 2 deles já adultos, né? E esposo da Marceli de Oliveira. Sabe de quem que eu tô falando? Do Nelson de Oliveira. Nelson, esse mineiro que mora aqui há mais de 30 anos, não é isso, Mais de Nelson? 30 anos. Mais de 30 anos. E hoje vai conversar conosco sobre como vencer em tempos difíceis. Você pode se inspirar no exemplo deste homem e aprender como você pode superar os vários obstáculos que a vida nos oferece. Nelson, seja muito bem-vindo ao Algo a Dizer. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Geralmente não tenho feito muito podcast, então tem que muito aprender ainda com vocês. Imagina. A gente aqui vai nesse bate-papo para a gente poder aprender com você como vencer em tempos difíceis. Sabemos que você saiu de um município chamado Conselheiro Pena, interior de Minas, e você lá teve um trabalho bem árduo. Sim. E hoje é um dos principais representantes da comunidade brasileira, empresário bem-sucedido, está à frente aí de uma fundação importante que faz um trabalho internacional. E aí a gente queria te perguntar como que você conseguiu, o que foi indispensável para você poder vencer em tempos difíceis? É você entender o local que você está e procurar aprender aquilo que você não sabe. Porque o que eu aprendi na vida, toda vez que eu enfrentava um obstáculo, eu sabia que os obstáculos sempre eram maiores do que o meu conhecimento. Então eu tinha que buscar mais conhecimento para vencer aquele obstáculo. Então, quanto mais conhecimento eu busco, menos obstáculos eu encontro pelo caminho. E ainda encontro vários. Muitas vezes eu pergunto para mim, às vezes eu queria que as coisas fossem mais fáceis, eu penso o contrário. Eu queria ser melhor. Quando enfim, às vezes o desafio físico de trabalho, eu não falo trabalho difícil, fala comigo, eu podia ser mais forte. Eu queria ter um físico melhor. Então é a maneira que eu vejo os obstáculos da vida. E assim, você já chegou a compartilhar comigo que quando você trabalhava no Brasil, o seu trabalho, vamos lá, voltar às suas origens. Quando você trabalhava no Brasil, no interior de Minas, você trabalhava em fazenda, você trabalhava com... Como foi essa parte da tua história? Eu comecei a trabalhar na fazenda, a gente veio de uma família, a gente tinha que trabalhar bastante para ter sustento, ajudar no sustento da família, né? E a gente era uma família bem grande e com meu pai desde cedo trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, não tinha tempo de trabalho 7 dias por semana. E de vocês, quem já mexeu com leite, com curral, vaca dá leite 7 dias por semana, vaca não tem dia de folga. Infelizmente nós tínhamos que trabalhar 7 dias de semana para tirar o leite e depois o leite ajudava no trabalho da fazenda, então o trabalho era muito árduo. Isso fez com que eu aprendesse bastante. Ter a resistência e a persistência de trabalhos duros, né? O cansativo, até onde eu consigo perceber, era estar montado em cima de um cavalo mais de 8 horas por dia. Era muito cansativo, não somente estar montado num cavalo, a gente tinha estrutura, não tinha boas celas, não tinha bons equipamentos, né? E a gente trabalhava muito juntando gado, e às vezes tinha muito espinho, igual a gente fala muito, às vezes marcega, o cavalo entrava dentro, a gente ficava um pedaço, a gente ficava para trás. Era um desafio, mas nós tínhamos que fazer aquilo. E era um trabalho que não parava. Depois disso, o trabalho disso, não para. Ainda tinha outras funções. Outras funções. A gente levantava, por exemplo, muito cedo. 4 horas da manhã levantava para tirar leite. Tirava leite. Tinha que levar o leite até no caminhão leiteiro. Dali eu ia para a escola aprender o segundo grau, o primeiro grau, né? Dali voltava para casa, ia partar a vaca, não tinha tempo de estudar. E assim foi a vida. Mas, às vezes, desafios, que eu queria, via meus pais naquela dificuldade e falava, meu filho, a única coisa que eu sei te ensinar é isso aqui. Se você quiser mais, tem que aprender para estudar. Então, terminando ali a 4ª série, aí foi para o Conselheiro, que era o município de Conselheiro Penas, né? Aí meu pai comprou um sítio no Conselheiro, levou um punhado de vaca lá para me tirar leite também, então eu fui começar o segundo grau ali. Quer dizer, o 5ª série, 8ª, depois acabando fazendo o segundo grau. Mas sempre levantar cedo, tirar leite, toda obrigação, trabalhar na roça, depois ir para a escola. Você lembra com quantos anos, mais ou menos, você começou a trabalhar na fazenda? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Mas sempre eu fui muito esforçado. Com 15 anos já era engenheiro. Engenheiro? Meu pai me confiou em engenho de Moecana.
É, o que significa? Fala para o nosso ouvinte que nem todo mundo está acostumado com essa linguagem. É o seguinte, o engenho de moer cana é um processo que você corta a cana, coloca nas moendas, que chama de engenho, né? E dali você faz a garapa e vai para uma taxa grande de cobre e a gente fica mexendo e sai a rapadura. E da rapadura nós fazia também o açúcar mascava. Então, o que a gente tinha tudo na fazenda era realmente natural. Era um processo. Esse processo a gente acabava arrumando uma maneira de divertir um pouquinho no trabalho. Nunca trabalhei assim chateado, nunca trabalhei triste, porque tinha um trabalho, sempre tinha, a gente criava uma forma de alegrar com o que nós fazemos, né? Uau, e você tinha cerca de 15 anos nessa época. Eu já tomava conta do engenho sozinho. Sozinho. Seu pai confiava e você começou... Confiava, já levantava cedo, já conseguia moer as canas, já aprendi, já conseguia fazer a rapadura. Então, assim, era divertido. Era muito árduo, mas divertido também. É incrível, porque tá tudo aí. Se a gente começar a pegar o fio da meada da sua história, nós vamos ver que o empresário que você é hoje e os ramos de atuação que você tem, eles já estavam sendo demonstrados lá no início da sua história. Sim, eu sempre procurei resolver problemas, né? Resolver alguns problemas na vida, né? Uma vez eu descobri lá na roça, no interior, existia o Fiat sair muito fora do ponto. E tinha que andar longe buscar um mecânico. Eu falei, por que não aprender esse negócio? Fui para uma oficina e pedi ao camarada, eu quero aprender como é que arruma isso aí. Então sempre eu fui muito curioso para aprender as coisas. Aprendi, então quando dava um problema no carro, eu estava ali para arrumar. Eu sempre busquei algo a mais, sempre fui curioso como as coisas funcionam. Nunca esperei os outros chegar para me ensinar, sempre eu fui atrás para buscar como as coisas funcionam e aprender um pouquinho mais. Você sempre teve essa vontade, então, de aprender, de descobrir novos rumos, novos horizontes. Foi isso que te levou a vir para cá, para os Estados Unidos? Na verdade, o que levou para os Estados Unidos, que eu terminando o 2º grau, eu não tinha opção mais, eu não queria voltar para a roça. E eu sabia que meus pais não tinham condição de pagar a escola para gente. Então, acabei voltando para a roça um tempo, mas tinha opção. Encontrei com os amigos e vim para os Estados Unidos. Meus amigos vindo para cá, vim para cá porque eu não queria mais. Eu não aceitei a ter aquela mesma condição que meus irmãos, todo mundo ficava ali na fazenda. Apesar que eles gostavam, mas eu podia aprender algo diferente na vida. E você veio para cá, então, em busca de conhecimento, de uma vida diferente e crescer em conhecimento. Eu vim para cá buscar algo diferente. Não sabia nem o que eu ia encontrar, nem sabia nem o que tinha. Sabia falar inglês? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei depois de 2 semanas de viagem, passando assim, né? Por guia, turístico, conhecendo muitas coisas no caminho. Cheguei em Boston com $50 no bolso. E aqui eu encontrei 3 grandes obstáculos. Eu não falava o idioma, nunca havia morado na cidade e fui morar num apartamento com mais 8 pessoas. Um apartamento pequeno, de um quarto. Então eles formaram uma cama para mim na cozinha. Isso para mim foi muito difícil, porque lá eu morava na roça, eu tinha muito espaço, e agora eu moro na cidade, não entendo nada que os outros falam. Saía na rua, no meio da multidão, mas sozinho com minha dor. Não entendi nada que quem falava, eu pensava comigo, se eu cair aqui dentro, qualquer coisa que acontecer comigo, ninguém entende nada que eu falo, como é que eu vou fazer? Então senti no meio da multidão, mas sozinho com minhas dores. E aí, essas foram as suas primeiras dificuldades? Sim. E o pessoal do apartamento que eu morava com eles, já tinha um deles, tinha 2, 3 anos de América, eles falavam comigo, inglês é muito difícil para aprender. E eu moro muito tempo para aprender inglês, só que eu falei assim, rapaz, eu não conformo com esse negócio não. Para mim ficar aqui, eu tenho que aprender essa língua. E eu não sabia onde buscar conhecimento, escola, ninguém sabia, não sabia informar nada para mim. Então eu comprei um dicionário e comecei a procurar algumas palavras, depois não conformando com a situação de não entender nada que falava, ligar um rádio, parecia que eu estava num quarto escuro, não entendia nada. Aí eu entrei numa escola, num high school, lá em Austin, chamado Jackson Man. Pus um caderno debaixo do braço, um dicionário, e entrei na escola. E o pessoal fala para aqui, para ali, me levaram para uma sala, diretor lá dentro, e eu falei, essa escola tem que aprender inglês. Aí me deram um endereço de uma outra escola para mim ir. E entrei na outra escola um dia, entrei na outra escola, sentei lá dentro, e o professor falou um caso comigo, eu não sabia nada, mas fiquei lá dentro. E tudo que o professor escreveu no quadro, eu anotei no meu caderno, cheguei em casa, traduzi tudo aquilo. Depois eu voltei na escola de novo, aí me deixou mais ficar naquela escola. Mandou o endereço. Eu quero uma escola avançada, e eu não sabia nada. Mas também não estava buscando aquela vontade de aprender. Sim.
Não tinha vergonha, eu sabia nada mesmo, então quem falasse comigo, essa mestre tá me xingando ou não. Aí ele me deu um outro endereço de uma escola da Brookline High School que tinha um curso de inglês. Aí eu fui para a escola também. Cheguei lá e comecei do beabá e fui à busca de conhecimento. Depois eu cheguei amparado com a aplicação de trabalho. Peguei aquela aplicação de trabalho, traduzi essa aplicação toda de trabalho e daí eu sabia preencher a aplicação. Então muitas pessoas chegando, sabiam que eu sabia preencher a aplicação de trabalho, me chamavam para ir com eles. Então fui ajudando as pessoas que eu aprendi muito meu inglês. Eu pratiquei muito meu inglês ajudando as pessoas. Todo mundo chegava no meu tempo de folga, vamos buscar um trabalho? Eu falei, vou com você. Chegava lá, eu treinava todo o inglês que eu podia treinar, preenchia a aplicação para ele, traduzia, e assim fui aperfeiçoando um pouco o inglês. Comecei a fazer ligação para as pessoas. Então fui naquele lugar ali dentro, me esforçando o máximo possível para mim entender aquilo ali. Mesmo sem ter o inglês, você começou a tentar traduzir documentos e aplicações para as pessoas Eu traduzia em dicionários. Pensei correto. Só usando o dicionário. Usava o dicionário, traduzia. A partir do momento que eu traduzia aquela aplicação ali, eu sabia as palavras e depois também eu sabia como preencher. O cara trabalha, preenchia com mínimas palavras possíveis. E às vezes palavras, eu colocava palavras, não colocava os verbos, conexões, não, eu escrevia palavras, porque era mais fácil no dicionário. Sim. É como construir uma casa somente tijolinhos, sem colocar massas, né? E depois eu fui agregando outras coisas aí dentro. Sim. E quais eram os trabalhos, assim, quais foram os seus primeiros? Porque nós percebemos que algumas pessoas, por exemplo, se tem restaurante no Brasil, vem com sonhos de montar um restaurante aqui e já começar a trabalhar com restaurante. Quais foram os primeiros trabalhos que você pôde exercer aqui? O trabalho que me ofereci na época foi de short, lavar pratos. E o trabalho que eu peguei, fiz aquilo ali, fiz muitos anos. E sempre tentei buscar outros setores para me aprender melhor. E quando eu estava lavando o prato, eu estava aprendendo inglês, mas não falava para ninguém que eu estava aprendendo inglês. Eu queria saber o que se falava de mim no restaurante. Eu trabalhava muito. Mineiro, gente, eu tenho que dar uma pausa aqui. Mineiro, não é à toa que eles têm a fama de come quiet. É incrível isso. Mas pode continuar. Eu fui para a escola, aprendi um bom inglês já, e eu estava de olho nas outras profissões que tinha no restaurante. Então, a profissão que eu mais admirava era do pastry chef, que ele fazia as sobremesas e colocava passar e não tinha muita pressão sobre ele, sobre a cozinha. Eu queria pegar aquela profissão. E até um dia, tinha uma menina que trabalhava lá dentro, e eu já comecei a ver as receitas, ver como é que ela fazia as coisas todinho, tudo, né? Aí um dia, ela saiu do trabalho, eu notei que tinha uma outra pessoa no local dela, e o cara não estava muito certo, aí eu peguei e chamei meu patrão. Falei, eu gostaria muito de ter uma oportunidade naquela posição. Ele olhou para mim e saiu correndo. Eu falei, o que aconteceu? Ele saiu gritando. O Nelson falou inglês comigo. Vem cá todo mundo, será que eu tô ficando louco? Aí vieram, já chamou o garçom, eu falei novamente inglês com ele. Ele falou, não, realmente aprendeu. E daí trouxeram, abriu champanhe, fizeram uma festa, gostavam muito de mim, tudo. Aí me deu aquela posição. E foi um momento, assim, muito difícil para mim, porque eu não sabia nada de receita, de ler as coisas, e eu não sabia o nome das coisas direitinho, e eu que precisava daquele trabalho. Sim. Então, para mim vencer aquele difícil para me mover para outro setor, o que eu fiz? Tudo que ele escrevia, falava em inglês, eu escrevia em português a minha receita, escrevia a receita em português, saí dali, comprei uma mesma máquina que a gente usava, uma batedeira. Ela custou 1 semana e meia de trabalho minha, do meu trabalho. Foi um investimento. Eu comprei aquela máquina, fui no mercado, comprei os ingredientes, e o pessoal dos meus roommates, que eu morava com pessoas no apartamento, ficou ficando doido. E eu comecei a fazer aqueles doces lá em casa, praticar aquilo ali. E rapidinho eu peguei a posição do trabalho. E daí eu aprendi a posição, cheguei no cargo mais alto do restaurante. E chegou um tempo que eu sabia tanto sobre o preço, a gente comprava um biscoito na rua, meu patrão era muito bom sobre isso, a gente conversava sobre aquilo, eu desenvolvia a mesma receita só pelo paladar. Eu tinha habilidade de fazer isso. Então eu fiquei mais na área de pesquisa de receitas, desenvolvimento de sobremesa do que... Então meu trabalho era muito tranquilo no restaurante. E você tinha algum background em relação a fazer, a culinária, a operar com culinária, né? Nunca tinha feito um arroz. Nunca tinha feito nada.
Eu tentei fazer um bolo aqui uma vez, aqui, chegou uma tortilha, que eu não sabia, tipo, eu sabia nada e colocava, ligava pra minha mãe, como é que faz isso aqui, tal. E não era fácil, até que eu entrei na escola mesmo para aprender, que eu comecei a desenvolver algo diferente, né? Aí eu vi que eu tinha capacidade de aprender as coisas. Basta você esforçar, você consegue aprender o que você quiser. Quando nós chegamos aqui, assim, muitos brasileiros, muitos imigrantes, vamos colocar em termos mais abrangentes, eles consideram que às vezes você lidar com pessoas que são tolerantes, que são pacientes, que estão dispostas a ajudar, pode ser mais fácil. Você considera que isso foi um ponto positivo para a sua ascensão nos Estados Unidos? Não, lidei com muitas pessoas intolerantes, mas eu tinha que analisar como eles trabalhavam, por que ele era intolerante. Porque muitas deles não aceitavam muitos erros básicos, então eu tinha que realmente pensar no que resultado que ele esperava. Porque o que ele esperava de mim, para me entregar aquilo dele. Então eu trabalhei muito nesse processo aí para se tornar uma pessoa melhor, para entender qual a expectativa da pessoa, saber se eu tinha condição de entregar aquilo para ele ou não. E o que deixa a pessoa irritada? Todos nós temos algo que nos deixa irritado. Então tem que saber o que deixa aquela pessoa irritada. Tipo de pergunta, tipo de ação, ou não, e não deixar aquilo acontecer. E quanto tempo você ficou nesse restaurante? Todos os restaurantes do processo, do início ao fim do restaurante, fiquei quase... nesse restaurante eu fiquei 5 anos, mas em todo o processo da cozinha eu fiquei quase 10 anos na cozinha. E aí como foi para você transicionar para outra área de atuação da sua vida? Assim? Quando eu saí do restaurante uma vez, eu queria ficar um tempo no Brasil. Depois de 5 anos no restaurante, eu saí, fui para o Brasil ficar um tempo, e nesse meio tempo, meu irmão que estava aqui, que era meu melhor amigo, veio a falecer no Brasil. Então minha família não queria que eu voltasse mais para os Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses no Brasil, voltei, fiquei 3 meses aqui, fui para Israel, tudo, passeei, voltei para o Brasil, fiquei mais 6 meses no Brasil, então fiquei um tempo de transição. E quando eu voltei, eu decidi fazer alguma coisa. Eu voltei, e como eu trabalhei muito tempo nesse restaurante, e era um senhor muito respeitado na culinária, e ligou para outros lugares, dizer que eu estava disponível, as pessoas começaram a me ligar, me oferecer trabalho. Eu fui trabalhar no clube de golfe de Wellesley, trabalhei lá por 2 anos e pouco, depois eu fui trabalhar numa bakery fazendo bolo de casamento. Fazendo bolo de casamento. Então, fazia muito bolo. E daí chegou um tempo que eu tinha vontade, às vezes pensei em fazer, e depois chegou um tempo assim, não estou ganhando dinheiro, não estou feliz, estou fazendo, porque é um trabalho muito estressante, né? Esse de culinária e tudo mais. O horário, o compromisso, dormir sábado, deitar sábado 2 da manhã, bater cartão 7 da manhã no domingo, então não era nada fácil, isso aí era pior do meu trabalho, era pior que o trabalho da roça muitas vezes. Sim. Assim, os cargos horários. E não satisfeito com aquilo, uma vez aí eu comecei a procurar outras profissões. Mas eu não queria me perder o tempo de procurar trabalhar muito tempo na outra empresa, saber se eu gostava ou não, então eu tive uma ideia. Todo mundo fala de empresa de limpeza. Eu cheguei, né? Eu conheci muito pessoal de limpeza, cheguei e pedi a pessoa para trabalhar para ele. Falei, vou trabalhar um dia para você hoje, você não precisa me pagar. E eu trabalhava, e tudo que eu fiz na vida, eu tentei esforçar o meu melhor possível. Porque na vida, Deus deu um talento pra gente. A partir do momento que nós não esforçamos, nós estamos tirando. Então, tentei ser o melhor de mim. No dia cedo, ele falou, você está contratado. Eu falei, não vou voltar mais aqui, que eu não vou limpar isso, não gostei. Trabalhei os 2 dias em asilo. Eu nunca quero voltar aqui, que é depressante. Então, faz outro trabalho se eu fiz aquilo ali. Trabalhei landscape, não gostei. E a construção civil, como eu cheguei, eu trabalhei um tempo, até para o brasileiro, trabalhei várias semanas para ele, já com dívida ainda, o cara não me pagou. Então, eu tinha uma resistência com construção. Falei, construção só se for para trabalhar por conta própria. E como começar se você não sabe nada? Aí eu dei um jeito de começar na construção. Comecei um dia ajudando meu landlord a fazer algumas coisinhas no apartamento. E ele não queria, deixa eu fazer, não precisa pagar não. Se não gostar, não precisa pagar. Aí eu fiz, ele gostou e realmente eu me dei bem com a construção. Aí onde foi que eu segui o ramo aprendendo a construção. E como é que se encaixa a aviação nesse... Porque eu soube que você também... A aviação foi interessante. Nesse meio tempo que eu buscava profissão para fazer... Eu encontrei com um amigo que estava fazendo aviação. Rapaz, piloto é bom, piloto ganha muito bem, piloto tem isso, tem aquilo. Aí eu fui entrar para aviação. E ele estava na minha frente. E ele acabou de formar e foi para o Brasil, arrumou um emprego no Brasil. E ele começou a me ligar. Falei, Nelson, não é que nós pensamos.
Você não consegue entrar na carreira de aviação tão fácil. É muito difícil a carreira de aviação. É um emprego que apenas você faz para comer, iniciante. Então, vendo aquele desafio tudo ali dentro e ouvindo ele, eu abri mão de ser Mas um você piloto. chegou a fazer algumas aulas? Sim, eu sou piloto, eu formei. Se formou como Fui piloto? piloto, né? Eu voei bastante aqui dentro. Então, usei a aviação, me ajudou bastante, assim, né? Voei muito aqui nos Estados Unidos dentro, né? Então, são coisas que você vai tirando desafio, né? Então, tudo é possível. Sim, nossa, é impressionante. E depois disso tudo, você também teve a iniciativa de iniciar o restaurante, que fica num dos pontos principais da Grande Boston. Demorou muito tempo para que você pudesse dar esse passo? Demorou muito tempo, porque eu tinha que estabelecer em várias áreas. Eu tinha que estabelecer sempre, eu preocupei ter uma segurança melhor, né? Porque eu não podia arriscar muitas coisas. Então, no momento que você vai conseguindo as coisas, como você vê de nada, eu não queria ver todo mundo, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Eu não queria isso para mim. Então, fui trabalhando cautelosamente, construindo coisas, protegendo o que você construiu e avançando novamente. Se for como um exército, por exemplo, ele vai numa guerra, ele consegue um ponto, ele protege aquele ponto para conseguir outro. Se recorre um. Então, foi mais ou menos a estratégia que eu usei nos meus trabalhos também. Então, fui avançando e quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no handyman, na construção, eu trabalhei para muito proprietário, tinha muito imóveis. E eu analisei como eles faziam. Então, eu tinha uma ideia de começar a comprar imóveis legal para mim, que eu comecei, estabilizei primeiro, depois surgiu a oportunidade e eu queria abrir um steakhouse, mas não queria abrir e competir com ninguém. Eu queria ser o melhor. Não o melhor para mim mesmo. Meu competidor ser eu mesmo. Eu acho que eu gosto de ser bem tratado. Eu acho que todas as pessoas merecem ser bem tratadas na casa que vai. No lugar que você vai, eu acho que todo mundo ser tratado como um rei. Nós não temos diferença hoje no steakhouse se o cara é rico ou é pobre. Estou tratando todos da mesma maneira. Acho que todos têm que ser tratados com dignidade. Esse foi um grande ponto. E depois o outro primeiro ponto, segundo ponto, eu queria trabalhar com três coisas muito importantes para mim. A qualidade, customer service e produto. Só servindo produto, carne de primeira qualidade. Sim. Então, nesse íntere, até que você se sentisse pronto para abrir a sua steakhouse, você, Nelson, você investiu uma coisa assim que foi muito marcante na nossa conversa em off, foi que uma coisa que ele falou foi que ele nunca teve medo de investir em conhecimento. E uma coisa que foi muito marcante para mim na nossa conversa de bastidores foi quando você falou que você chegou a fazer cursos na área de construção, que você chegou a desembolsar $15 mil como investimento. E você era o único brasileiro na turma ali que você estava estudando. Eu fiz muito curso. Quando eu cheguei, eu não cheguei por acaso. Foi muito investimento em meu próprio conhecimento. Então, desde o início eu comecei a investir em conhecimento, porque eu não sabia nada de construção. Para mim ser o melhor, eu tenho que estudar. Entender a engenharia, entender a estrutura, entender ler planta, aprender a fazer estimativas. Eu fui passo a passo da construção para me aprender tudo e investi muito em cursos. Muitas vezes eu não olhava o preço do curso, olhava qual o valor que vai trazer para mim. Eu fiz um curso, meu primeiro curso que eu fiz uma vez me custou tipo $2 mil. Somente o curso por 2 dias, um final de semana só. E acho que foi em New Jersey. E eu chamei alguns amigos para lá. Eles falaram, você tá ficando louco, rapaz? Não ganha nem isso por semana, que eu vou gastar um dinheiro disso aí. E andando por esse curso, eu tinha que entregar uma estimativa de um restaurante que eu ia fazer. Mas eu segurei, falei, não vou entregar, vou fazer esse curso primeiro. Esse curso foi logo em 2001. Logo tinha acabado dos atentados, das torres e tal, né? Final do ano. E nesse curso eu aprendi muita coisa nesse curso. Quando eu voltei desse curso, foi o primeiro curso que eu fiz de muitos para frente, que abriu a porta para mim fazer muitos para frente. Por quê? Quando eu voltei nesse curso, eu peguei a estimativa que eu ia dar para a pessoa. Aumentei $50 mil e ainda peguei o trabalho. Então, eu comecei a entender o valor do conhecimento. Porque, às vezes, nós agimos de muitas coisas não entender. Então, quando você tem um conhecimento sobre aquilo, tem certeza daquilo, é que traz grande benefício para vocês. Então, sempre eu desafio o conhecimento. Eu busco todo dia. Quanto mais eu aprendo as coisas, eu vejo que tem muito para me aprender. Eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com todos os níveis de pessoas. Todas as pessoas que eu encontro, ali pode ser um professor. Todo mundo que eu encontro é um professor. Eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa. Não importa o grau de educação que essa pessoa tem. Ele tem algo para ensinar para o outro.
basta estar atento para aprender com aquela pessoa. É verdade. Agora, nós ouvimos o Nelson falar assim, a gente pensa assim, nossa, a vida do cara foi só decisões certas, só sucesso. E você teve um período em que você, na nossa conversa, você chegou a falar que trabalhou em alguns locais que não pagaram, você se viu envolto em algumas dívidas, e esse foi um período muito difícil. Como foi para superar isso? Eu tive no início da minha carreira, eu, por exemplo, quando eu peguei uns trabalhos, agora eu vou pegar um trabalho grande, e o rapaz, no meio do trabalho, ele naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada ainda, foi em 98. Daí, esse camarada no meio do trabalho, ele falou comigo o seguinte: termina o serviço que eu te pago todo o dinheiro. E eu fui colocando dívida no cartão de crédito, eu tinha um só, e fui pedindo às pessoas, falava, segura mais um pouquinho, eles vão terminar, vão te pagar, segura mais um pouco, vão terminar de te pagar. E quando terminamos a obra, o rapaz chegou para mim e falou o seguinte: não tem dinheiro para te pagar. Então foi muito difícil naquele momento ali. Eu parei e pensei, 10 anos de América, eu não tinha nada, e agora tenho uma dívida de mais de $50 mil. Como é que eu faço com as pessoas agora? Eu não vim disso, eu vi uma pessoa que conseguiu pagar todas as dívidas ali. O valor não era grande, mas simbolicamente hoje, olhando para aqueles tempos que você não tem nada, não tem onde dormir, e praticamente tinha quebrado minha venda, roubou tudo que eu tinha. Agora eu não tinha uma ferramenta para trabalhar também. Quer dizer, além de acumular dívida de mais de 50 mil, também roubaram as suas ferramentas. Todas e você não recebeu o valor que estava esperando. E eu não tinha dinheiro para comprar uma ferramenta de $20, não tinha dinheiro, então eu peguei ferramenta emprestada para trabalhar. E o cara falava comigo, não posso dormir à noite e colocar no meu quarto. Então, foi a vida, mas aí eu comecei, vi que não tinha muita solução, e quando você vem da roça, uma coisa muito interessante, eu acreditava muito em minhas forças. Porque na roça, no início, eu acredito muito em suas forças. É o que a gente tira mais leite, carrega mais peso, aquelas coisas assim. Naquele momento, eu vi que eu buscava de conhecimento, buscava de ajuda. E foi onde eu comecei a ler o livro de Provérbios, e ali eu busquei abriu muito a minha mente aquilo ali. Porque realmente, um livro de mais de 2000 anos, que seja, e parecia que as coisas real. Eu comecei a ler mais a Bíblia, buscar conhecimento naquilo ali. E aqui trouxe grande luz para mim. Maneira de portas se abrirem, eu começar a observar as coisas de outra maneira, deixar de ser vítima, deixar de procurar a batalha. E fui dando volta por cima. Um ano depois, eu já tinha comprado minha casa. Tinha pagado toda a minha dívida e juntar dinheiro para comprar minha casa. Quer dizer que nesse período de um ano, você entende que você teve uma espécie de encontro com Deus. Sim. Por meio do livro de Provérbios. Uhum. E num período de um ano, por meio do conhecimento que você foi buscando, você saiu do menos 50 mil com um monte de dívidas e um monte de problemas para resolver, para o positivo de uma casa. E eu volta por cima e tinha que ser muita persistência, porque todos meus amigos naquela época diziam para mim desistir. Vim voltar para o restaurante, voltar. Eu falei, não vou desistir. Eu acho que eu tenho algo para frente, tenho batalha para fazer. Então, eu comecei a colocar Deus na frente das coisas. Chegou um momento na vida, que depois chegou um outro momento na vida, foi uma grande virada, que eu comecei a ter as coisas, e o dinheiro começou a me atrapalhar um pouco na vida. E daí um ponto, eu não estava sendo assim, sei lá, ser eu mesmo, não muita felicidade. Um dia conversando com um senhor, que eu precisava pegar um trabalho dele, e ele, conversando comigo, cheguei lá para assinar o contrato com ele, ele foi pro quarto, fechou a porta e falou que ia falar com o dono das coisas. Eu percebi que ele estava orando. Sentei, fui falar com Deus pro trabalho, enfim, ele assinou o contrato comigo, deu direitinho, só adiantando um pouquinho, longo, eu perguntei para ele, por que você está... Aí ele começou a contar, rapaz, um dia eu estava indignado na vida, estava muito triste, as coisas não estavam dando certo, que eu achei que é dono das coisas, mas eu nunca observei, nunca vi ninguém levar nada com ele. Todo mundo que morre deixa tudo para trás. Então, a partir do momento que você sai de uma casa e você não leva nada, você não é dono de nada. E quando você muda de casa, você é dono da mudança, leva contigo, não é isso? Mas se você não é dono da mudança, você deixa a mudança para trás, não é isso? E quando você passa da terra, o mesmo processo. Eu falei, esse cara está com razão. Então, eu mudei realmente de vida naquele dia ali. Eu peguei, fiz uma reunião com meus funcionários, naquela época tinha uns 30, 40 já. E falei, agora, de hoje em diante, eu não sou mais o dono da empresa. Eu tenho um sócio majoritário e o meu nível mais baixo agora. Aí esse cara, aquele rumor, né? Quem que seria, pode ser, vou pedir aumento, vou reclamar, você pode falar mal de mim, pode que for e tudo, aqui suspenso tudo. Eu falei, o dono da empresa é Jesus Cristo.
eu apenas agora sou administrador das coisas agora, porque eu não tenho nada. Daí para cá eu entendi que eu não tenho nada, eu sou apenas administrador. E quanto mais eu administro, mais coisa vai agregar para mim. Tudo você só tem. Eu acredito hoje que eu só tenho e vou ter o que eu tiver capacidade de administrar. Para ter uma família, eu tenho capacidade de administrar uma família. Então eu busco. Hoje eu peço a Deus somente a habilidade, o conhecimento para poder administrar as coisas que Ele vai me segurar. No ramo imobiliário, são mais de 300 mil móveis de aluguel. Não, mais 300 unidades de aluguel. Mais de 300 unidades. Só de aluguel. Mais de 300 móveis de aluguel. Na área aqui, hein? Só no ramo imobiliário. Só nessa área de Boston aqui. Como foi que você começou a pensar em partir para grandes projetos, para projetos dessa magnitude? Foi comprando de pouco a pouco, poucos projetos, né? Aí sempre o seguinte, o projeto grande, estou fazendo negócio, uns projetos grandes em Boston, que dá mais de quase 200 unidades em Boston, que eu vou fazer agora. E daí chega um tempo que eu sempre queria sonhar algo grande, mas as coisas pequenas são mais fáceis. Seria quando você almeja para pesar, vamos supor que você vai pegar um boi, mas você correndo atrás dos coelhinhos, que é mais fácil para pegar. Então acontece muito isso. Você tem um sonho de coisa grande, mas são mais difícil. Então você acaba pegando os seus mais fáceis. E chegou um tempo que eu tive que mudar a mentalidade. Eu falei que era algo grande, não que eu vou ficar pegando as coisinhas. Então eu fui criar propósito. Para comprar prédio de aluguel, só vou comprar prédio de tijolinho agora, com tantas unidades a mais. Não vou ficar comprando umas casinhas pequenas a mais por isso. Então eu criei o próprio desafio para mim. E o projeto grande, eu comecei a pedir a Deus que me desse algo grande para mim fazer. E daí veio um projeto muito grande para mim. Fui fazer em Boston, mais de 60 unidades. E muito complicado. Aí eu comecei e falei, Deus, mas espera aí. Obrigado pelos projetos, mas não dá para começar menor não, porque isso é meio de grande, né? e daí Deus ofereceu mais 2 projetos para mim. Começou com 30 e poucas cidades, outro 40 e poucas cidades. Então já senti mais confortável, já aprovado, já estou no meio do primeiro projeto agora, depois já estou começando o segundo, começando o terceiro, então Deus tem os cuidados com a gente, sabe? Sim. Agora sim, também não foi do dia para a noite, não foi fácil, porque você precisa de crédito, por exemplo, para ser investido. E muitas portas inicial, o banco não chega dizendo assim, você tem esse projeto, tá aqui o dinheiro. Como foi para você ter a primeira porta aberta, assim, de um primeiro grande crédito para investir para investir numa obra dessa magnitude? A obra agora foi diferente, mas tem um longo processo. Eu acho que o processo de crédito, eu vinha há muito tempo aprendendo a trabalhar com crédito, né? Sim. E às vezes Deus coloca a gente num local que não espera. Acho que foi em 2012, eu fui convidado a fazer parte do trustee do Scheme Saving Bank, do banco. E eu aceitei. E fui para ser parte com o banco. E quando eu cheguei lá dentro, tipo assim, eu percebi que eu era o único brasileiro na história do banco, 160 anos, o único brasileiro a fazer parte da história do banco. E a única pessoa que não tinha curso superior, não era bancário. E estava no meio deles. Eu sabia que Deus tinha um propósito em cada coisa. Mas todos eles me respeitavam muito e muitos deles me buscavam, pediam opinião de investimentos. Então sempre agradeci a Deus estar ali dentro. Isso aí abriu muitas portas para mim no mundo bancário, porque eu tive um certo respeito com o banco e muitas ideias, muitas coisas que o banco queria mudar, pediam minha opinião. Muitas mudanças para o banco, veio minha opinião. Então eu vejo um propósito de Deus ali dentro. Que Deus me colocou com os grandes. E daí abriu muita porta de vários outros bancos para mim. Então hoje eu tenho uma relação muito grande com o presidente de bancos. Quando eu compro uma casa hoje, que for preciso um prédio, simplesmente eu vou ligar para o banco, eu tenho conhecimento de saber se esse deal é bom para ele ou não, eu vou conversar. E se ele falar que é bom, já é aprovado. E quando chegou esse deal de Boston, como eu não tenho consciência com um banco muito grande, são bancos menores, médio porte, a gente empresta 4, 5, 6 milhões, 10 milhões abaixo dos prédios, né? Assim, de empréstimo. E os bancos eu tenho mais conhecimento com ele. Temos muitos grandes, mas não tem muitas relações com ele. Aí vários bancos estavam difíceis, mandei para o banco maior, como não tinha muitas relações com o banco maior, né? Estava um pouco difícil. Então eu falei o seguinte, eu vou pedir o dono de todas as coisas para me ajudar um pouquinho nisso aqui. Eu sou apenas administrador. E com isso aí apareceu um outro banco, que me ofereceu todo o dinheiro da construção, não exigiu quase nada meu. Então vi que Deus honrou nesse projeto aí, né? Que é um projeto bem alto, bem audacioso, e o banco me arrumou tudo aquilo ali bem tranquilo, né? Bem favorável.
Então, sou muito grato a Deus a todas as coisas que acontecem na minha vida, porque não é por mim. Eu acho que Deus me guia, envia pessoas capacitadas, envia pessoas para estar diante de mim no momento que eu preciso, envia pessoas para me orientar quando eu preciso. Então, sempre sou muito a Deus por tudo, porque eu não conseguiria jamais atravessar momentos difíceis se estar com Deus. E quando eu enfrento uma coisa muito importante, que quando o dia está muito difícil, tem dia que parece que o mundo cai em cima da gente, não é isso? Daquele tanta tempestade, nesse momento eu me afasto. Eu vou para o monte, eu vou orar. Vou ter meu tempo sozinho para conversar com Deus. Para entender, analisar o problema de outra maneira. Porque quando eu estou olhando o problema de uma maneira, eu só enxergo ele. Por exemplo, tem muito obstáculo nessa vida, vamos supor que eu enxergo o telefone dessa maneira aqui. Se eu olho nessa posição aqui, eu estou vendo um obstáculo muito grande. Mas se eu olho dessa maneira, o obstáculo é bem mais fino, eu posso contornar ele. Então depende das situações, é como você analisa cada situação, chega nesse negócio e busca conhecimento espiritual para resolver as coisas. A grande dificuldade nossa muitas vezes é espiritual. São invisíveis. São coisas que não é palpáveis para você se resolver. Então isso depende do conhecimento, do equilíbrio e orientação de Deus para dar um passo à frente. Você, como aviador, vai saber falar disso melhor que eu. Um avião, quando ele vai decolar, ele recebe pressão. Pressão de cima, pressão de baixo, para ele poder alçar voo. Sim. Só que tem uma hora que depois que o avião inicialmente passa por esse momento, ele vai para o voo que se chama de cruzeiro. De cruzeiro, correto. E aí, hoje, de equilíbrio. De equilíbrio, é um ponto de equilíbrio, né? Sim, o ponto de equilíbrio. Hoje nós poderíamos dizer que a sua vida chegou nesse ponto do voo de cruzeiro. Não, está sempre subindo. Okay. Eu acho que está sempre buscando a mais. Uhum. Porque na vida, às vezes eu falo que é ser igual uma árvore, crescer até o último momento. Sim. Se a árvore está crescendo ou está morrendo. Uhum. E às vezes eu falo também que é ser igual uma luz, brilhar até o último instante, que a luz não fica doente. Ela brilha ou não brilha, acende ou não acende, não é isso? Mas tem um ponto, assim, o que eu tô querendo explorar é o seguinte, tem um ponto que o voo ele vai mais no automático, ele fica mais tranquilo e te permite olhar para outros horizontes. Sim, graças a Deus. E aí nesses outros horizontes você foi se permitindo viajar novamente, até que você chegou num ponto onde eu quero que você fale um pouquinho pra gente. Até que você chegou lá na África para fazer algumas expedições lá. Sim. E lá você abriu um capítulo muito importante da sua vida. Conta pra gente. É o seguinte, acho que foi 2016... Eu já, nesse voo de cruzeiro, eu falei, vou gastar uma grana agora, eu virei como rico. Aí eu saí, fiquei 30 dias viajando, sem olhar preço de nada, pegando os melhores que podia pegar, e esbanjei bastante nessa penta. Aí mas chega um tempo lá na Austrália que depois faz essa vida, gasta, o que é isso? Então não se torna alguma coisa, falta algo, né? Aí eu lembro que eu estava um dia na Austrália, que na Austrália eu peguei um avião para voar na Austrália também. O lugar que eu ia pegar avião para me voar. Eu ia na autoescola, aí eu pegava o piloto, o instrutor, eu ia com o lado dele, que aí eu só pilotava e ele falava toda a comunicação. E daí chegou lá, por exemplo, tipo assim, um pensamento. Porque não tira uma semana do seu tempo para ajudar as pessoas do mundo. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, legal. Quando eu voltei nos Estados Unidos, um tempo depois, alguém ligou pedindo dinheiro para ajudar uma pessoa. Eu falei, não vou dar dinheiro para ninguém. E essa pessoa começou insistindo, foi tomando essas pessoas ligarem para mim. Esse pessoal ligou para mim, que estava na África e tal, e perguntou o país que estava. Eu falei, Malawi, eu falei, não conheço, isso nem existe no mapa. Eu olhei no mapa, existia tudo, enfim, e ele pedindo dinheiro, eu ajudei para ele um pouco, muito tempo, não pedi dinheiro, queria que eu comprasse um pedaço de terra para ele, acabei comprando um terreno. E ele tá tranquilo. Daí um tempo depois ele ligou e falou assim, eu não quero nada seu mais, quer que você venha aqui. E eu falei, não vou não. Mas um belo dia eu falei assim, ele me chamou de novamente, acho que eu vou dar um pulo lá. Eu comecei, eu tô indo em algum lugar, nunca fui, não sei onde que eu tô indo, não sei quem as pessoas estão me chamando. Chamei o amigo para ir comigo, fui lá, só a única coisa que eu tinha, foto pessoal do cara no WhatsApp. Mas senti aquele, né, que às vezes Deus fala que você vai. Chegamos lá, fomos para uma vila, 4 horas, um lugar muito pobre, nunca tinha visto tanta pobreza assim. Pessoas morrendo de fome, uma vila que ninguém tem casas. Todo mundo mora numa casinha de barro, de telha, de sapé, né? Fomos numa igreja lá dentro, que tinha muita poeira. Na hora do culto,
O pessoal fazia aquele louvor deles, aquele poeirão por cima, enfim, faz parte, né? Sim. Aí na hora do almoço, ele foi pra casa dele, ele fez um banquete muito grande lá, nas condições dele. Os banquetes é uma coisa simples, uma galinha, um arroz e tal, mas seria tipo um banquete. E colocou todas as crianças pra fora e fechou as portas. Eu olhei, achei a casa um pouco estranha, tudo fechado, eu fui lá de fora. Quando eu fui lá de fora, eu vi muitas crianças com fome. E aquilo veio uma voz literalmente que eu vi falando comigo. Cuide dessas crianças pra mim, take care these kids pra mim. E daí onde surgiu o processo de começar a cuidar dessas crianças. Não deu certo com essa pessoa, porque ele queria, visava levar dinheiro, outras coisas para frente, não deu certo com ele. E com o tempo depois, esse negócio não deu certo. Ele queria só dinheiro, não queria cuidar das crianças. Eu falei, não vou fazer mais isto. E um dia eu estava até meio aborrecido com isto. Aí eu falei até com a Marcela, foi o seguinte, se Deus quiser, que Deus envie outra pessoa, que eu não dependo, não quero fazer isso, não estou preocupado com isso não. Porque houve ali uma incompatibilidade de propósitos. Sim, porque o rapaz queria uma coisa, mas queria benefício próprio. Eu tinha curtido algumas coisinhas já na igreja dele, para as crianças, comecei bem ali dentro, ver o que acontecia, né? Aí ele pegou e mandou todo mundo embora da igreja, mandou os pastores embora da igreja, porque estavam cuidando das crianças, não queria mais cuidar das crianças. Eu falei, ó, se Deus quer as coisas que isso aconteça, que Deus levanta outra pessoa a fazer, que eu não vou fazer mais nada. Aí Deus levantou uma outra pessoa muito honesta, muito boa, para cuidar do projeto. Aí eu comecei a ajudar eles a alimentar as crianças debaixo das árvores e tudo com propósitos, somos princípios de vida baseados na Bíblia. Eu quis tanto as pessoas. E o projeto foi crescendo. Depois eu comprei um terreno grande para eles, comecei a construir os prédios. Hoje eu construí 3 prédios bem grandes lá. E hoje já está com 1.000 crianças, mais de 1.000 crianças, mais de 100 voluntários. E também profissionais trabalham lá hoje também, contratei profissionais de fora. Hoje a fundação, ela ensina, tem uma escola de teologia, ela ensina costura, também ensina música, ensina computação, agora estamos ensinando também empreendimentos. E também tem escola de futebol, que nosso time foi campeão regional lá. Uau! Então, assim, muitas coisas têm acontecido e muitas pessoas já formaram na escola de costura e já abriram seus próprios negócios. Sim. Hoje a fundação tem sido uma transformação em toda a região, porque trouxe muitas coisas para lá. E assim, o nome Nelson veio bem a calhar, é verdade? Porque o nome da fundação é Nelson Foundation High Impact Kids. E foi muito conveniente para associar uma figura que é muito bem cultivada lá na África, né? Assim, até então o nome da fundação foi isso que escolheram. Uhum. Nelson Foundation, porque o nome Nelson é um nome muito forte na África, Exato. Por causa do Nelson Mandela. Exato. Uma figura bem emblemática lá. Então acho que Deus faz as coisas. Às vezes eu queria mudar o nome, ninguém aceitou mudar o nome. Falei, mudou o nome porque tira meu nome das coisas um pouquinho. Uhum. Falei, não é seu nome. Nelson Foundation, o nome tem um propósito e não vai ser mudado. Beleza, então aceitei. E você se comunica com as pessoas lá por meio do inglês, porque lá a língua que eles falam é Chichewa. Tem uns líderes que falam inglês. Uhum. E eu trabalho muito hoje com eles na mudança de mentalidade. Eu trabalho muito em liderança. Trabalho muito hoje, o mais forte da fundação é liderança. Trabalho muito liderança com as pessoas. E muitas vezes me pegam surpresa. Junto todos eles, estão de volta. Às vezes eu falo com eles no WhatsApp. Eles estão com todo mundo no WhatsApp. Tem um grupo e tal. Coloco um grupo lá de pessoas. Eu estou falando com inglês e traduzindo para todo mundo, né? Uhum. E às vezes eu tenho que levar alguma coisa para engajar eles. Em pouco tempo, eu sempre que eu estava conversando com eles um tempo atrás, e daí veio em mim falar com eles de futebol, que eles gostam muito de futebol. Eu falei para eles o seguinte, gente, se eu arrumar, porque lá eles também não tem bola. Eles não conseguem, uma bola é muito cara para eles. Eu falei, se eu arrumar uma bola para vocês montam um time, o que vocês vão fazer? Vocês vão ganhar? Não, nós vamos ganhar. O que vocês têm que fazer com a bola? Vocês vão ter que correr, vocês vão ter que treinar. Tudinho, você vai ter uma série de coisas para ser campeão. Vocês topam fazer isso? Topamos, nós queremos fazer isso aqui, vamos fazer um tanto de coisa acontecer. Depois de tantas conversas todinha, resumindo, eu falei, com essa bola que eu estou dando para vocês, é o dinheiro que eu estou passando para vocês. É muito pouco pelo tanto trabalho que você pode fazer. Então isso aí virou muitas coisas que eu faço que vai virar chave. Oh. Eles entenderam, porque às vezes o dinheiro que você manda não é tanto, pelo tanto de coisa que eles têm que fazer. Eles têm que ir lá ensinar para as crianças, tem que ir lá, entendeu? Fazer um tanto de coisa para aquilo realmente acontecer. Então eu trabalho hoje com Snape para eles pegar preço, negociar. Então o dinheiro que manda hoje rende bastante, porque ele é bem aplicado.
Ele é bem aplicado e tudo bem administrado. Tudo, hoje eles mandam preço, tem orçamento, o budget mensal que eles vão fazer. E hoje existe muitas necessidades ainda na África que pode ser acolhido. Material escolar para as escolas. E você realiza viagens, né? Sim, sempre eu vou lá com eles tudo, né? Com uma equipe que sempre sai daqui para... Tem o Dr. Rodrigo, muito meu amigo, está sempre na fundação. Hoje, quando também colocamos a clínica médica dentro da fundação hoje, que ele é muito precário. Então, hoje tem toda uma assistência, tem amigos, tem muitas pessoas que ajudam a clínica novamente, ajudam a fundação. Não é minha, é um propósito que Deus deu. Estou fazendo aquilo, mudando vidas, e é muito gratificante ver como a fundação tem mudado toda a região. Não só uma pessoa, tem mudado toda uma cultura, toda uma região. Hoje eu fui lá esse ano, vi uma região bem mais próspera, vi as pessoas com a mente mudada, vi a cidade limpa, porque pobreza não é ser porco, não é verdade? É verdade. Então, assim, vi muitas coisas gratificantes na cidade, e todas falando de coisas que eu falei para ele. Graças a Deus, muitas coisas que eu falo não lembro, mas eles lembraram e aplicaram em muitas coisas que eu falei. Nossa, então, que maravilha. Sou grato por isso. Que maravilha. E todo dia eu faço oração. Deus, eis-me aqui. Usa-me como que eu te usar. Que maravilha. Não dá vontade de terminar, não é verdade? Ó, se você quiser comer um bom churrasco, vai lá. Vai Alma Gaúcha. Alma Gaúcha. E se você quiser investir num bom propósito de vida, pode entrar em contato, acessa o site. Fala o nome do site pra gente. Nelson Foundation High Impact Kids. Você pode ver a gente também no Instagram. Exato. Que é o Nelson Foundation OFC. Isso. O meu Nelson de Oliveira OFC. Tamo junto aí dentro. E tô aí na vida, tem uma coisa que eu gosto de falar. Vamos crescer, gente. Ficar pequeno dá muito trabalho, tá? E cresce por meio do conhecimento. Meio do conhecimento. Ok. Nelson, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu estou muito feliz por você partilhar um pouquinho da sua história conosco, ser esse instrumento de inspiração realmente para que muitas pessoas olhem para você como um exemplo e queiram crescer também e entendam que o que faz a dificuldade não é o lugar, mas sim as próprias barreiras que as pessoas têm dentro de si. Eu queria que você deixasse aí, expressasse algo que está dentro de você que você gostaria de compartilhar como uma palavra final para o nosso ouvinte. Gente, é o seguinte, sempre acredite em seu propósito, acredite que Deus fez para você para ser excelência. Você é perfeito como Deus fez. Você dá o que tem dentro de você e aplica o seu conhecimento para ajudar o próximo. Quanto mais você ajuda o próximo, melhor você vai, né? Faça aquilo que Deus criou que você quer que você seja, não aquilo que o homem quer que você seja, certo? Existem duas coisas, o que você quer fazer, o que Deus tem para a sua vida. Faça aquilo e busca Deus e orientação, porque nosso tempo essa terra é muito curto. Verdade, verdade. É muito curto. O tempo passou muito rápido aqui para a gente e eu vou me despedindo com essa palavra para você. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Nelson, pela sua participação. Espero te ver outras vezes. Vamos aí, vamos aprendendo com esse negócio aí, né? Estamos todos aprendendo. Direto dos estúdios do Grupo Brazilian Times, nós tivemos aqui a nossa participação nos bastidores. Com certeza ele não quer aparecer, eu acho. Do nosso querido editor-chefe, o Edson Júnior, está ali atrás. Obrigada, Júnior, pela participação. Nós estamos muito felizes por mais essa edição do Algo a Dizer. E eu encontro você aqui na próxima terça-feira, a partir das 5h30 da tarde.